Vai ficar bonito esse boneco, hein, Azaf? Deixa eu ver a cabeça dele. Muito legal, Azaf. Em breve ficará pronto. Muito legal. Parabéns. Na próxima aula, eu acho que você já vai poder mostrar, né? Ótimo. Então, quando ficar pronto, pode me mandar a foto, tá? Vamos começar a nossa aula. Boa tarde, Caleb. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Marco Túlio, Raquel. Abra o seu livro na página 218, Geografia. Se travar um pouquinho, vocês me avisem. A minha internet está bastante lenta. Hoje é dia 30 de outubro de 2020. O mês de outubro está chegando ao fim. Logo daremos início ao mês de novembro. Hoje é sexta-feira. Podem anotar aí na página 218. Boa tarde, Clara. Os lugares são transformados em ritmos diferentes. Então, nas páginas anteriores, nós vimos que, ao longo do tempo, os lugares são transformados. Há duas maneiras desses lugares serem transformados. Uma maneira é pela ação da natureza e a segunda maneira pela ação do ser humano, pela ação do homem. Quando eu falo homem, não estou falando só do sexo masculino, e sim masculino e feminino, homem e mulher, tá? Ser humano. Então, os lugares, eles são transformados por essas duas maneiras, pela ação da natureza e pela ação do ser humano. Quando o ser humano modifica o ambiente, ele está transformando aquele lugar. Quando a natureza, com a força dos ventos, com o calor do sol, com a intensidade das águas, com a força das águas, também podem mudar o ambiente, modificar, transformar os ambientes. Hoje nós iremos ver que essas modificações, essas transformações podem ocorrer em ritmos diferentes. O que isso significa? Algumas transformações podem ocorrer mais rapidamente e outras um pouco mais devagar, lentamente, por um longo período, tá? Então, as transformações dos lugares podem ocorrer em períodos de tempo diferentes. Algumas transformações são mais rápidas, outras são mais lentas. Conheça algumas transformações causadas pelo ser humano. A primeira transformação que nós podemos visualizar aí é a imagem da construção de um estádio, do estádio de futebol Arena Pantanal, lá na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Então, é uma construção de grande porte. Quem já foi a um estádio? É um lugar grande para muitas pessoas.
Então, essa construção, a construção de um estádio pode durar meses ou até anos, pelo porte, pela grandeza da obra. Uma casa mesmo. Uma casa, para ser construída, ela não é construída em um dia ou em uma semana. Ela demora um certo tempo para ficar pronta. Do início ao fim, pode levar meses. Tem gente que leva anos para terminar uma casa. Claro que envolve muitas situações, situação financeira, situação do clima, que pode influenciar também nessa obra. Então, nós temos aí a primeira transformação, o exemplo de transformação causado pelo ser humano. Vou apagar aqui para movimentar a folhinha. Eu acredito que todos vocês já copiaram a data. Olha a segunda imagem. A instalação de sinais de trânsito pode durar apenas algumas horas. Quem já viu os homens trabalhando na instalação de sinais de trânsito? Sim, é um serviço que dura apenas algumas horas. Eu mesma presenciei quando acrescentaram os semáforos ali na Rua Antônio Maria, sempre no horário que eu estava a caminho da escola. Serviço que dura apenas algumas horas, tá? Então, tem aí a imagem de pessoas trabalhando na instalação de um sinal de trânsito lá em Moscou, na Rússia. Hoje pela manhã, eu dei um exemplo dentro de casa. Lugares que são transformados dentro de casa em ritmos diferentes, em períodos diferentes de tempo. Um exemplo, essa parede. Estão vendo a parede da minha casa? Está com um quadro pendurado aqui. Eu quero transformar a minha sala, transformar esse ambiente. Bem rapidamente, o que eu posso fazer? Pintar essa parede. É algo que vai levar muito tempo, dias para ficar pronto? Meses para ficar pronto? Ou se eu começar após a aula, eu consigo terminar até o fim do dia? O que vocês acham? Será que se eu começar a pintar a parede da minha casa após a aula, eu consigo terminar ainda hoje? Sim ou não? Não? Vai demorar meses para você transformar a parede em uma sala. Meses? Dias. Não, para pintar não. Vocês sabiam que uma vez eu e a professora Keila, nós pintamos a sala do primeiro ano. No dia da noite do pijama, a noite do pijama, os alunos chegariam, se não me engano, a partir das 17 horas, 18 horas, uma coisa assim. E nós olhamos para uma lata de tinta lá, achamos que a parede estava um pouco suja e nós pintamos a sala no dia que aconteceria a noite do pijama. Então, para pintar uma parede é rápido, é uma transformação rápida. Não precisa de dias ou meses. Mas e se eu quisesse construir mais um quarto na minha casa? Será que eu consigo começar e terminar no mesmo dia? A Clara estava com obra em casa. Dá para fazer, Clara? Começar e terminar a obra no mesmo dia? Não. Não, não dá. É uma coisa
É uma transformação que demora para ficar pronta. Leva dias, dependendo, leva até meses, dependendo do que você esteja fazendo, tá? Então, são ritmos diferentes. Vamos lá para a página 219. Se vocês não estiverem entendendo, podem perguntar, tá bom? Oi, Azaf, você tem dúvidas? Professora, Oi. além minha mãe ela fez o instrumento. Ah, legal. Muito bem. Fale. Ótimo. Vou ver tudo isso na próxima aula de arte. O Azaf está animado aí para preparar o. Ah, não vou contar. Só sabe do desafio, Azaf? Quem assistiu a aula de arte de ontem? Tem criança aqui que não assistiu. Um monte de crianças, Azaf, não assistiu a aula de arte. Sabia que dá para ver as visualizações lá no YouTube? Eu sei quem não assistiu a aula. Então, vamos lá. Página 219. E só vai descobrir o desafio, Azaf, quem assistir a aula, que está lá no YouTube. Conheça algumas transformações promovidas por ações da natureza. Nós vimos ações na página 218, transformações que foram ações do ser humano. Agora nós iremos ver ações, transformações pela ação da natureza, como a força das águas, dos rios e dos oceanos e a ocorrência de chuvas e ventos. São ações da natureza que podem transformar lugares. Note que elas ocorrem em ritmos diferentes. Primeira figura: as chuvas intensas ocorridas em um curto período podem encharcar o solo e torná-lo mais pesado. Desse modo, ele desliza da parte mais alta para a parte mais baixa do relevo, transformando os lugares em poucas horas. Então, essa imagem aí está mostrando um deslizamento de terras. Quando é que isso acontece? Quando a intensidade das chuvas, muita chuva, o solo, a terra fica encharcada e acontecem esses deslizamentos. São muito comuns tragédias no início do ano, no mês de janeiro. Pessoas que constroem casas em lugares irregulares, que não são aprovados pela prefeitura, constroem nos morros e nas encostas dos morros, e quando vem essa chuva intensa, lá pelo mês de janeiro, ocorrem esses deslizamentos de terra. Sempre temos notícias dessas tragédias no início do ano, por conta da chuva, tá? Agora, na segunda imagem aqui, a força da água do mar. Lembra das falésias? A força da água do mar, ao se chocar contra as rochas ao longo dos anos, pode desgastar os paredões rochosos no litoral, como na fotografia ao lado. Então, quem é que esculpiu esse lugar?
Quem foi que fez essa obra de arte aqui nas rochas? Diz, Laura. A natureza. Foi a natureza. Ah, uma vez um aluno falou assim: foi Deus. É, foi Deus mesmo. Mas quem foi que criou a natureza? Foi Deus. Então, de qualquer forma, Deus está aí, né? A força da natureza, o impacto das águas batendo o tempo todo nessas rochas aí, no litoral, é o que desgasta essas rochas e vai dando o formato, tá? Então, dois exemplos de transformações pela ação da natureza. Agora, será que isso aqui acontece do dia para a noite? As rochas ganharam esse formato de ontem para hoje? Ou é algo que demora muito tempo, um longo período para acontecer? Diz, Laura. Um longo tempo para acontecer. Um longo tempo, perfeito. Vamos lá para a página 220. Caleb, você está prestando atenção? Nós já sabemos que os conteúdos do livro de Geografia, História e Ciências são bastante ricos em textos. Daqui a pouquinho nós já iremos fazer a atividade, tá? Precisamos prestar atenção aqui no que os textos estão dizendo para nós. As ações da natureza, como a ocorrência de chuvas, ventos, além de promover transformações nos lugares, interferem no dia a dia das pessoas. Como que interferem? Ah, quem lembra daquela foto, daquela imagem, lá da página 216? Lembra que o lugar foi transformado temporariamente por conta da neve? Lembra que eu falei para vocês que as árvores estão sem folhas, a neve está por toda parte encobrindo a grama e que o lugar foi transformado temporariamente, apenas por um tempo. Quando chegar a primavera, quando chegar o verão, a paisagem será transformada novamente. Como é que as transformações nos lugares interferem no nosso dia a dia? Nós vamos ver agora. A variação da temperatura do ar, por exemplo, pode ocasionar essas interferências. Em dias de temperaturas baixas, ou seja, quando faz frio, as pessoas costumam usar roupas grossas e preferem alimentos mais quentes para se aquecer, como chás e sopas. Quem aqui brinca lá fora quando está muito frio, bastante vento e chuva? E brinca de sunga ou de biquíni lá fora? Tem alguém que faz isso? Não, não, né, Caleb? Porque o clima interfere no nosso dia a dia. E agora, no outro exemplo, já em dias de temperaturas elevadas, ou seja, quando faz calor, as pessoas geralmente usam roupas frescas. Elas também dão preferência a alimentos leves, como sucos e saladas. Tem alguém aqui que usa casaco quando está bem quente, muito calor? Tem alguém aí que usa casaco? Que usa luvas para esquentar as mãos? Tem? Quem é que toma sorvete no frio?
Ninguém? Como assim? Ninguém toma sorvete no frio? Ah, Marco Túlio toma. Porque o clima interfere no nosso dia a dia. Agora, oi Marco Túlio, diz aí. Eu não tomo sorvete no frio, eu tomo gelinho no frio. Gelinho no frio? Chupa gelinho. E a garganta? Não fica inflamada? Nunca ficou. Nossa, você é um menino que nós teremos que investigar. Você é um super-herói. Tô achando. Vamos fazer um exercício? Página 221. Eu não posso tomar um vento que minha garganta já fica inflamada, Marco Túlio. Como assim? Vamos assinalar com um X na segunda imagem, não é na primeira, é na segunda. As transformações na paisagem desse lugar que está sendo retratado aí. Então, nós temos o antes e o depois da casa. Quais foram as 3 transformações que aconteceram nessa casa? Marque um X aí. Oi, Raquel, tem dúvidas? Dúvidas, Raquel? Pode marcar o X aí nas transformações que foram feitas na casa. Professora, Oi. as coisas que mudaram são o quarto que tem do lado da casa, quartinho. Não entendi, Benjamin, o quê? Tem um novo negócio do lado da casa, né? Ah, um anexo, certo. Aí o quintal que tem as flores. Certo. Foi feito um jardim aí na frente. O que mais? O que mais? Diz, Maria Eduarda. A árvore cresceu. Tá, mas agora fica a pergunta. Onde estava pequena, agora cresceu. Certo. São coisas que acontecem do dia para a noite ou que levam um certo tempo? Não. Tempo. Não o quê? Demora tempo. Demora um tempo para acontecer. Muito bem. Demora um tempo. Às vezes, um longo tempo, como no caso da árvore. Lembra que eu contei para vocês que eu plantei um ipê na frente da minha casa? Lembra que eu contei para vocês? O ipê, quando eu ganhei, eu não ganhei semente, nem mudinha pequena, não. Era uma muda grande já. Ele já era uma arvorezinha. Agora, ele está num tamanho médio. Ele não está ainda no seu tamanho que esteja ultrapassando a fiação da rua, nada disso. Ele está num tamanho médio. Sabe quanto tempo que esse ipê já está ali na frente da minha casa? 4 anos. As árvores, elas demoram muito tempo para crescer. É por isso que elas precisam ser preservadas.
porque não é algo que cresce do dia para a noite. O anexo da casa, essa construção que foi feita, ela é uma construção que demora algum tempo. No mínimo, eu acredito que 1 mês, dependendo do tamanho da obra. Esse jardim que foi feito na frente da casa também precisa de alguns dias para ficar pronto. Não dá para fazer tudo num dia só, ainda mais que esse espaço pode ter sido feito de alvenaria, com tijolos, cimentos, tá? Então, requer um tempo também. Tudo isso que foi construído, toda essa transformação, precisa de um período longo para ficar pronto. Agora vocês irão responder isso. Letra A. Em sua opinião, a transformação no lugar mostrado acima, essa imagem aí do depois, aconteceu em um período longo ou curto? Pode responder. Um período longo ou curto? Longo. Longo, então responda aí. Olá, Marjorie, boa tarde. Você tem alguma dúvida, Marjorie? Estamos na página 221, Marjorie. Começamos lá na 218. Já temos 30 minutos de aula. Página 221. Precisam ficar atentos ao horário da aula. Quando começarem a responder essa pergunta, comecem a escrita com letra maiúscula. Já responderam? Por que será que essa moradia foi transformada? Por que você acha que construíram mais um anexo aí na casa, mais um cômodo na casa? Por que será que fizeram esse canteiro aí na frente com as flores? Por que será? O que vocês acham? Por que essa moradia foi transformada? Por que nós fazemos obra na nossa casa? Quem me responde? Diz, Maria Eduarda. Fica mais bonito. Ah, para ficar mais bonita. O canteiro com o jardim na frente de casa deixa a casa mais bonita? Sim. Quem mais gostaria de responder? Laura? Por quê? Diz. Qual que é a finalidade? Diz, Laura. Estou ouvindo. Eu não sei o que é finalidade. Qual que é o objetivo? Por que que nós melhoramos a nossa casa, fazemos obras, ampliamos, aumentamos a casa? Para melhorar. Para melhorar. Diz, Clara.
Tem que te chegar no som. Bom, nós utilizamos das ampliações para trazer mais conforto. Hoje de manhã as crianças até deram um exemplo de quando aumenta o número de pessoas na família. Quando as mamães ficam grávidas, nascem mais irmãozinhos, nós precisamos de mais espaço. Então, talvez por isso construíram mais um cômodo nessa casa, para melhorar o conforto da família. Vamos para a página 222. De acordo com as características dos dias retratados, contorne de vermelho as peças de roupas e alimentos mais adequados para a menina. Observe aí como é que está o clima em volta da menina. E contorne de azul as peças de roupas e alimentos mais adequados para o menino. O que será que esse menino precisa usar e de que maneira ele precisa se alimentar de acordo com o clima aí da imagem dele? Raquel, você tem dúvidas? Não fiquem brincando de levantar a mãozinha se não tem dúvidas, se não querem perguntar alguma coisa. Não é hora de brincadeira. Benjamin, vamos sentar para fazer a atividade. Estou percebendo que hoje você ficou a aula inteira de vai e vem. Senta e presta atenção no que estamos fazendo aqui. O que essa menina precisa para enfrentar esse clima aí? Cachecol e casaco. Cachecol e casaco? Só isso? E luva. Luvas. O que mais? Sopa quente. Sopa. Só isso? Não, é um... Eu esqueci o nome, mas um chapéu. Touca. Touca. O que mais? Roupa. Roupa de frio. Roupa de frio. Muito bem. E o menino? O que ele precisa? De boné. Boné. Roupa de calor. E salada. Suco e fruta. Não é comida. Salada. Muito bem. Então, dependendo do clima, ele irá influenciar na nossa alimentação e irá influenciar também no que precisamos vestir. Vestir e calçar. Se vocês repararem aí nos pés das crianças, eles também estão com calçados adequados para o clima. Página 223. Professora, Dúvidas, Benjamin? qual que é a cor que eu tenho que dar as coisas que o menino tem que... Ah, está vendo o seu vai e vem? Você não prestou atenção. Está aí no enunciado. Contorne de vermelho as peças de roupas e alimentos mais adequados para a menina. Contorne de azul as peças de roupas e alimentos mais adequados para o menino. Por isso, eu peço para que vocês fiquem concentrados aqui na aula. Não fica de vai e vem. Não liguem o microfone. Neste capítulo, aprendemos que os lugares são transformados pela ação dos seres humanos e pela ação da natureza. Vamos relembrar, Maria Eduarda.
Você pode fazer a leitura do que está escrito na nuvem, por favor? Aqui. Lê para nós, Maria Eduarda. Isso. A ação das águas da chuva dos mares. Dos mares, está correto. Dos mares e dos rios, a força dos ventos e o calor do sol são alguns exemplos de como a natureza pode transformar os lugares. Muito bem. Como estamos com menos de 1 minuto, vou deixar vocês fazendo a leitura dessa página. Ainda tem aula com a professora Josane e aula com o professor Giovanni. Quero ver vocês na aula deles, tá bom? Beijo para vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau. Leiam essa página. Tchau, tchau.